Olá, eu sou a Manuela Pereira, eu sou atriz e artista da voz e podcaster no Chá das Quatro Podcast. E hoje, aqui na nossa aula Corta, agora só falta editar, criando o seu podcast, eu vou te ensinar a fazer um podcast do zero. Então, vem comigo! E quais tipos de podcast eu posso fazer? Ficção, conversa, história, entrevista, documental, jornalístico. Eu preciso de roteiro? Não é obrigatório, mas eu sugiro que você faça porque vai te ajudar muito. Você pode fazer um roteiro mais detalhado, que é o que a gente chama de roteiro mapa, que tem as palavras exatas que você vai falar. E aí, normalmente, a gente usa esse para fazer roteiros ficcionais ou jornalísticos. Ou você pode fazer um roteiro em estrutura de tópicos, que é o que a gente chama de roteiro bússola, ele vai te dar um norte. Então você vai ter lá temas possíveis, assuntos a serem debatidos, perguntas, tudo numa lista, e aí você vai fazer acontecer ao vivo. E a gente costuma usar esse em entrevistas ou conversas. De computador, celular e fone com microfone. Oba, tô cheia de ideia! Bora começar! Não. Primeiro a gente tem que fazer uns ajustes. Ah, é? E por onde eu começo? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é pensar aonde você vai gravar. Se você tiver um estúdio, melhor ainda, mas se você não tiver, você pode gravar no conforto do lar, dentro do seu quarto. De preferência, num lugar que não faça muito eco. E se ele fizer eco, coloca cobertor, almofada, coisas pra abafar um pouco o som, pra ele não ficar rebatendo no seu quarto adoidado. Recomendo que você grave ou no carro ou no seu armário, são dois lugares ótimos de gravar. A segunda coisa que você tem que pensar é como gravar o seu áudio. Então, qual microfone você vai usar pra gravar ele? Se você não tiver um bom microfone, pode ser o próprio microfone do celular, que costuma ser muito bom, o microfone do fone, o microfone do computador. Aí você pensa aí nas suas possibilidades, qual que é a melhor qualidade que você vai ter com os microfones que você tem disponíveis. Mas qualquer um deles vai funcionar. E o terceiro e último passo é decidir em qual plataforma gravar. Pode ser o Zoom, o Google Meets, pode ser o gravador do celular, pode ser o Audacity ou pode ser no Anchor, que é o que eu vou explicar hoje pra vocês aqui, que é uma ótima plataforma, fica a dica, vem comigo! Então vamos lá, galera, a gente vai gravar no aplicativo Anchor. Eu gosto de gravar no do celular, por quê? Caiu o Wi-Fi, o 4G é ativado, entendeu? Mas o do computador funciona igual, só certifica que a internet tá legal, espeta seu foninho lá e grava no microfone do fone, beleza? Então primeiro você vai abrir o Anchor, clicar no mais, clicar em novo episódio e clicar em convide amigos para participar. Amigos estes que tem que ter o aplicativo Anchor, eles têm que ter cadastro no Anchor, tá bom? Senão você não vai achar eles de jeito nenhum. Aí aqui tem jeitos de convidar, né? Você pode mandar por WhatsApp, nananã. Eu escolhi aqui amigos da Anchor, tá? Mas tanto faz o jeito. Esses amigos da Anchor têm que favoritar a página que tá chamando. Então, por exemplo, aqui no caso eu vou chamar como Chá das Quatro e aí as minhas 3 colegas já foram lá no Chá das Quatro, favoritaram. E aí elas aparecem como amigas da Anchor aqui pra eu chamar, tá bom? Aí, quando elas chegarem, vai começar a gravar automaticamente. A primeira que chegar já vai estar gravando. Tanto que as pessoas vêm chegando, depois vocês vão perceber. Você também pode gravar sozinho direto, e aí você clica nesse ícone de microfoninho vermelho aqui embaixo. Mas se você não quiser gravar sozinho no Anchor, você pode gravar sozinho no Audacity, pode gravar sozinho no celular, onde você quiser, tudo funciona, tá bom? Quando você terminar, você clica nesse X aqui pra acabar a gravação, para ela e ela salva automaticamente. Ela vai aparecer aqui baixando e salvando, mas se você não tiver paciência, se você não quiser esperar, você pode ficar tranquilo que ela vai salvar automaticamente e ficar disponível na sua biblioteca. Se você quiser esperar, ela salva aqui e você já adiciona no episódio direto. Beleza? Beleza, áudio gravado. Agora vamos baixar do Anchor. Por quê? Porque no Anchor tem um editor muito rústico. É um editor que só tem uma função, que é cortar. E a gente uma vez chegou a editar tudo lá e ficou muito brusco. Então a gente criou esse método lá no Chá das Quatro de editar no Audacity, que tem mais funções e a gente consegue fazer um corte mais refinado, um negócio mais legal. Então vamos lá. Clique em novo episódio, criar um episódio, biblioteca, e aí lá você vai achar seu áudio, clicar em 3 pontinhos.
baixar arquivo de áudio. Daí ele vai abrir essa outra página com o seu áudio, aí você clica 3 pontinhos, fazer download. Detalhe importante, ele baixa em .ogg ou .m4a, que é um tipo de arquivo que não rola no Audacity, é o arquivo de áudio de WhatsApp, por exemplo. Como ele não rola no Audacity, eu converto ele antes de importar para lá. Tá bom? Eu uso o programa AVG NVideo Converter, que é um programa gratuito e tem 1001 funções. Ele é ótimo. Recomendo 100%. Aí você vai abrir lá o NVideo Converter, adiciona ou arrasta os arquivos, tá? Que é esse arquivo aqui com esse nome horroroso. Você põe ele lá. Aí o que vai acontecer? Aqui no canto direito tem aqui essa opção de como você quer converter. Como ele converte muito vídeo, você vai ver aí uma lista de opções para vídeo de MP4. Só que lá embaixo tem essa notinha musical aqui, você clica nela que tem opções para você converter para áudio. Áudios para áudios, entendeu? Aí você coloca ali o .mp3, beleza? Coloca lá, converter agora aqui no canto direito também. Aí você vai lá, clica, converter agora e espera converter. Então, beleza, acabou de carregar aqui, a gente vai abrir a pasta que o arquivo foi parar, renomear, no nosso caso aqui eu vou chamar de episódio modelo, tá? A gente vai abrir o Audacity e a gente vai trazer o áudio para cá. Então, arquivo, importar, áudio. Aí você tá vendo que ele tá aqui, né? Grandão, bonitão. PS importante, esse Audacity aqui, eu troquei o tema, tá? Ele normalmente é cinzinha e azul claro, mas eu mudei o meu pro tema escuro, porque eu quis ser diferentona. Mas não se assustem, ele é o Audacity normal. Beleza? Agora eu vou te mostrar algumas coisas que você provavelmente vai usar mais aqui na nossa edição. A gente vai começar aqui com o zoom, que são essas lupinhas de mais e menos, que você vai clicar e aí ela vai dar zoom na faixa ou diminuir o zoom. O que acontece? Você também pode dar zoom no mousepad do laptop. Você faz como se fosse no Instagram, que você usa os 2 dedos, dá pra fazer isso também, é super legal. Beleza, agora a gente vai ver alguns efeitos. A gente vai ver aqui o fade in, fade out, que são efeitos de suavização de entrada ou saída. Às vezes você faz um corte e aí ele fica brusco, que nem eu tava falando antes, você faz pá! Você vai pegar esse pá, e aí você vai usar a suavização de saída, por exemplo, e ele vai ficar mais fluido, entendeu? Ele vai abaixar esse pá e ele vai ficar pá, entendeu? Vocês vão entender em ação também, fiquem tranquilos. Mas ele é muito útil para deixar a nossa edição mais refinada. Outra função que você vai usar bastante, pode usar ou não, né? Redução de ruídos. A redução de ruídos nada mais é do que ele faz um escaneamento do ruído que tem no fundo, né? Que às vezes é uma moto que passou, é um negócio que aconteceu. E aí ele apaga o ruído sem apagar a voz. Então ele dá uma suavizada também nisso, no barulho de fundo. E a gente também usa bastante, esse aí usa mesmo, que é o amplificar, porque às vezes uma pessoa fala muito baixo, você aumenta o som dela. Toma só cuidado para não ficar muito estourado, porque às vezes você aumenta demais e aí fica um negócio maluco. Agora, a próxima coisa que eu vou ensinar para vocês são os pontinhos, que a gente chama. Não é o nome técnico, eu não sei o nome técnico dessa função. Eles são essas flechinhas aqui, e o que acontece? Assim como amplificar, se você não quiser ficar amplificando tudo, esses pontinhos você vai usar para diminuir. Às vezes uma pessoa gritou muito e estourou. Aí você vai pegar o pontinho e vai achatar essa onda. Você vai deixar ela menor, entendeu? Eu costumo usar bastante pontinhos para dar essa equalizada. Então é isso, você abaixa, segura o volume da pessoa que gritou muito. E aí quando você acabar de usar, quando você abaixar o que tem que abaixar, aumentar o que tem que aumentar, você volta lá para a barrinha de edição para continuar editando, beleza? Agora, dica de ouro da tia aqui. Vocês viram que a lista de efeitos é gigantesca, então tem como a gente criar atalhos no teclado para ficar mais rápido de usar as ferramentas de sempre. Então vai lá em editar, preferências, e aí vai ter aqui várias coisas e você coloca teclado, né? Atalhos do teclado. Então aqui, você tá vendo que tem várias opções aqui. Então, por exemplo, amplificar eu coloquei Ctrl igual, que aí eu clico Ctrl igual e ele já vai direto para amplificar. Isso ajuda muito, mas aí vai de você, se você quiser ir também manualmente lá na lista, super funciona. Acho que é só um detalhe legal para otimizar seu tempo. Bom, agora a gente vai começar a nossa edição. O primeiro passo é dar uma limpada no começo para ele começar bonitinho. Como eu falei para vocês, começa a gravar na hora que entra alguém. E eu e minhas colegas do Chá das Quatro, a gente sempre entra na gravação e fica falando. Então, até começar de fato, fica uma rebarba. Bom, ó, a gente deu uma fofocada, aí a gente tá entendendo como tá os nossos microfones, que ajustes a gente faz. E aí eu ouvi aqui o áudio e a gente só começou lá entre o minuto 7h15 e 7h30. Então, quer dizer, a gente falou
muito. Outra dica de ouro, um jeito bem mais prático de você cortar e apagar um trecho gigante como esse é você ir lá em editar, limites do clipe, separar áudio da faixa. Ele vai fazer essa barra que corta mesmo o áudio da faixa. Ele é como se fosse com uma tesoura assim, sabe? O atalho dessa função é Ctrl+I. Memoriza isso aí porque você vai usar ele demais, tá bom? Então Ctrl+I é o nosso santo que vai deixar a nossa vida muito mais prática, beleza? Aí você dá 2 cliques e clica o delete ou backspace para apagar esse trecho. Aí você vai aqui nessa flechinha com esse traço para voltar para o começo, poder ouvir e abemos começo. Alô, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Chá das 4 Podcast. Agora, bora usar umas ferramentas nesse áudio. E Beatriz Silveira! Oiê! Daí agora As a gente... plantas. Aí agora fala, hoje a gente vai falar de hoje, Aqui vocês estão vendo que rolou um delay e um SOS, o que eu falo? Então vamos aproveitar para deixar mais dinâmico e tirar esses espaços e esse SOS também, porque esse SOS ele é só um comentário, né, que não tem a ver aí com o conteúdo. Então vamos lá, você seleciona tudo clicando e arrastando com o mouse e não esquece de deixar um respirinho entre uma onda e outra, senão ele vai ficar muito colado e aí vai acabar uma frase e emendar na outra, beleza? Aí apaga com backspace ou delete e olha só como vai ficar certinho. Hello, pessoal! E Beatriz Silveira! Oiê! E o tema de hoje é mãe de planta. Hello, pessoal! E Beatriz Silveira! Oiê! E o tema de hoje é mãe de planta. E eu que sou nóia, quis tirar mais um cabelinho dessa pausa que ficou pra trás, porque às vezes é isso, você tem que, no feeling ali, entender o quanto você tira e o quanto você deixa. Tá vendo que aqui a minha consagrada Vic deu um berro praticamente? Então a gente vai usar os pontinhos pra ajeitar. Clica lá no pontinho e o primeiro ponto vai ser bem no meio da onda grande, o segundo no começo e o terceiro no final. Aí você pega esse primeiro e achata ele até a onda ficar parecida com as menores. E voilá! Do sofá. Não dá gasto. Levar pra passear, não tem que limpar as suas necessidades pela casa, em cima do sofá. Não dá gasto. Não dá gasto. Para ficar mais dinâmico, é legal dar uma limpada nessas pausas e respirações que rolam no meio da fala. Às vezes também rola, sei lá, uma titubeada, a pessoa gaguejou. Também, dependendo de como tá, dá para cortar fora. Eu gosto muito de fazer isso, porque eu acho que fica mais fluido, a pessoa que tá ouvindo, ela vai mais com a ideia principal. Claro que tomando muito cuidado para não ficar com cara de editado, porque senão fica picotado demais. Acho que a ideia não é essa, a ideia é fingir que o fluxo, ele tá perfeito, ninguém errou nada, ninguém nem respirou, de tão perfeito que tá o fluxo. E aí você faz o bom e velho seleciona e apaga. Tá vendo aqui que tem essa fala aqui, que tá toda barulhenta, todo mundo falando uma em cima da outra? A espécie da planta, Caramba, tipo a espada São Jorge, eu sei de três. Eu sei de 3. Ela se repete, a Vicky, que é a pessoa que tá falando aqui, e que vai puxar o próximo papo, ela repete o que ela fala nesse bololô, ela repete logo ao lado. Eu sei de 3. Então, o que a gente vai fazer aqui é dar uma limpada. Você pode deixar aí, tá? Acho que é muito uma opção do editor deixar a coisa ou tirar, mas eu gosto de dar um fluxo de limpeza. Às vezes também já tá vindo de muito barulho, você fala, deixa eu dar um respiro pro pessoal que tá ouvindo. Então, a gente vai tirar esse trecho inteiro e você vai ver como não vai fazer diferença nenhuma. Porque ela vai continuar falando, é como se a Vicky só tivesse falado uma vez, entendeu? Aí, bora tirar esse espação aqui também para dar ritmo e vamos ver como ficou. Eu sei de 3. Caramba, tipo a espada São Jorge, eu sei de 3. A espécie da planta, eu sei de 3. Boa. Agora, tá vendo essa ondinha aqui?
ela é uma respiração alta. Eu confesso que eu sou viciada em cortar a respiração, então por mim eu cortava tudo. É que nesse caso aqui especificamente, ela tá realmente interrompendo o fluxo, então ela vai bem cortada. Mas tem que ter parcimônia na hora de cortar as respirações, senão realmente fica picotado, que nem eu falei, com cara de editado. Então, bora tirar essa aí, que essa aí não tá legal. Aqui tem outra respiração que a gente pode cortar também. Essa aqui é um espação, ó, tá vendo? Ops, cortei demais. E agora? Tranquilo, só usar Ctrl Z, que volta. Sabe aquele Ctrl Z que a gente usava na época do Paint? Eu não sei quem usava aqui. Mas o Ctrl Z, ele volta como era antes. E aí você vai, e na hora de selecionar, ao invés de ser selecionado do começo ao fim dessa pausa, você deixa um espaço, entendeu? Você seleciona menos. E aí, quando você apagar de novo, vai ter ali um espacinho para você poder ter esse respiro. Pegou? Demorei, mas peguei. E aí eu tenho Pegou? Demorei, mas peguei. E aí eu tenho a planta que é a minha preferida, que é o símbolo da jovem hipster que mora no centro da cidade, que é a begônia imaculada. Pegou? Demorei, mas peguei. E aí eu tenho a planta que é a minha preferida, que é o símbolo da jovem hipster que mora no centro da cidade. Agora a gente vai aumentar uma parte que ficou muito baixinha em relação ao resto. Olha aqui como as ondas estão pequenininhas, tá vendo? Então a gente vai fazer o nosso bom e velho amplificar. Então vamos em editar, amplificar e visualizar para ver como ficou. Aí você pode usar tanto a barra quanto digitar e aí você vai visualizando para ver se está melhor. Eu e as meninas do chá, a gente gosta de deixar em 6,5 mais ou menos. Mas sei lá, siga seu coração, entendeu? Que aqui é assim, na base do coração. Aí dá ok e ela cresce. Que é a begônia imaculada. E, gente, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês sabem o nome científico de todas as plantas de vocês? E, gente, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês sabem o nome científico de todas as plantas de vocês? Oi. E, gente, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês sabem o nome científico de todas as plantas de vocês? Científico? Não científico. científico. Não, deixa eu refazer minha pergunta. E vamos aos pontinhos de novo. Aqui eu coloquei 4, porque a onda é bem mais comprida. E aí vale a pena achatar o começo e o fim dela, porque daí ela achata inteiramente. E não esquece de colocar 2 a mais, senão você vai achatar a faixa inteirinha. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma manobra nova e arriscada. Bom, aqui a Vicky no podcast sugeriu que a gente desse dicas de plantas. E aí, por algum motivo, a gente sentiu que ficou nada a ver esse lugar que tá. Então, a gente vai pegar esse trecho todo e mudar de lugar. Eu já marquei aqui onde termina, então eu vou lá no final com vocês. Então, vamos lá. Eu peguei aqui o final e eu vou arrastar até o começo desse áudio que eu já separei com Ctrl I. Lembram dele? Que corta o áudio? Então, se você quiser, ao invés de arrastar, você pode dar um Ctrl I no final do trecho e dar 2 cliques, ao invés de selecionar e arrastar. Até porque vira e mexe, sem querer você solta, e aí você tem que voltar do começo. Bom, selecionou? Dá o bom e velho Ctrl C, para você copiar o trecho e colar na outra faixa. Então, primeiro, dá Ctrl C. Agora que a gente está com esse trecho copiado, a gente vai em faixa, adicionar nova, faixa estéreo, e aí, puf, ela aparece aqui embaixo. Aí você volta pro começo, lá na flechinha com a barra, ali em cima, naquela barra lá em cima, e dá o bom e velho Ctrl V para colar o trecho lindão na faixa nova. Para ir na faixa nova, clica antes nela. Ponto importantíssimo, para ouvir a faixa nova sozinha, você tem que silenciar a outra, senão você dá play e toca todo mundo junto. Então, um tá falando da dica de planta e o outro tá falando bem-vindo, você vai ouvir os dois ao mesmo tempo. Então, você vai lá no silenciar da faixa que você não quer ouvir, que no caso é aquela faixa antiga que a gente estava usando antes. E aí, como eu te falei, ele toca sozinho bonitinho. Aí, volta lá pro começo na flecha com barra e dá play pra você ver como vai ficar bom. Pra gente não se perder, vamos renomear essa faixa.
vai lá no cantinho, clica no faixa de áudio, aí vai aparecer esse espaço para você colocar o nome. Eu chamei de dicas e eu vou deixar ela parada aí por enquanto. Agora eu cliquei no solo, lá do lado do silenciar. Ele é um outro jeito de mutar as outras faixas. Então, quando você clica no solo, ele silencia todas as faixas que tiverem e deixa a que você quer rolando sozinha. Enfim, mais uma opção aí para você usar na hora de editar. Feito isso, eu vou voltar lá onde a gente estava. Eu tirei o zoom para ajudar a achar. E aí, às vezes, eu me perco, aí chuto um lugar, dou play para ver se está perto. E aí, eventualmente, eu acho. Bom, agora eu vou apagar ele, porque eu já tenho ele guardado lá na faixa nova. Eu dei lá o Ctrl I no começo e no final, vou dar 2 cliques e vou apagar esse trecho. Bom, agora eu vou dar a dica para vocês do fade out, que é um truque legal para vocês usarem. Então vamos lá, você pega o finzinho dessa frase que ficou estranha, dá para ver até no desenho dele, tá vendo? Tá mais forte, depois fica fino. Nesse caso aqui tem uma respirada que para do nada depois do terceirizo. Para terceirizar, terceirizo. Daí a gente seleciona e apaga a respiração. Então, a gente seleciona esse finzinho da frase que está estranho, aí editar, sua visão de saída, que é o fade out, e aí a gente vê se funcionou. A ideia é ficar um pouco menos brusco esse corte. É para terceirizar, terceirizo. Planta, hein, Manu? Com certeza, amiga. Se der para terceirizar, terceirizo. E aí é legal tocar também o próximo trecho para ver se deu a emenda. Bom, editamos nosso episódio lindo e agora a gente quer devolver aquela faixa da dica para dentro do episódio. E aí a gente achou, por exemplo, um lugar ideal para ela. Vamos lá, não esquece de clicar lá no solo, ouve do começo para ver se é isso mesmo. Dá os 2 cliques, Ctrl C para copiar o trecho. Aí clica no solo lá na outra faixa, para a gente ouvir só ela, e escolhe lá o trecho que você vai reinserir. Lembrando que você pode dar zoom com o movimento de pinça lá no mousepad do laptop, beleza? Não esquece disso não, que isso é muito bom. Para devolver o trecho de volta aí para o lugar que você escolheu, dá o bom e velho Ctrl V, que você vai colar ali o trecho que você tinha copiado no lugar novo que ele vai ficar. Uma coisa muito essencial que vocês vão usar muito, que eu vou mostrar agora para vocês, é o Ctrl C de um trecho de silêncio. Por quê? O Audacity te dá condições aqui de você silenciar um trechinho ou de você emendar com silêncio. Só que o silêncio da Audacity é muito silencioso, mesmo. Parece até que travou, alguma coisa deu errado. Então, o que a gente vai fazer é um truque. A gente vai entender onde tem um trechinho realmente de silêncio dentro do nosso episódio, que é um silêncio com ruído, é um silêncio com chiado, é um silêncio com uma respiração, um silêncio com um barulho ambiente. E a gente vai copiar ele e deixar na nossa manga para quando a gente precisar fazer uma emendinha aqui e ali, ou substituir por um espaço de respiração, por exemplo. Eu faço muito isso. Às vezes eu seleciono a respiração e colo esse silêncio. E aí ele já fica bom, já fica sem respiração, por exemplo. Como eu falei, eu sou viciada em tirar a respiração. Então aqui a gente vai fazer justamente isso. Acha ali um ponto de silêncio, copia e tem ele sempre na manga. Inclusive, normalmente, meu Ctrl+C, Ctrl+V é um silêncio. Porque daí, quando for cortar, eu vou poder colar ele no lugar do corte. E às vezes, que nem aquilo que eu tinha mostrado, né? Às vezes é um negócio muito grande que você quer cortar. E aí você só cola, você seleciona tudo e cola o silêncio. Pronto, cortado. Cortado com silêncio ainda, com uma pausa entre. Enfim, aí eu apaguei outros espaços, mas vocês estão vendo, dá para usar esse Ctrl+C, Ctrl+V aí do silêncio em vários lugares. Prontinho, pode se livrar aí dessa faixa dicas, pode dar X nela. E agora a gente tá acabando o episódio. Eu e as meninas do Chá das Quatro, a gente divide nosso episódio em blocos. E aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui umas etiquetas para vocês verem que bloco é qual. Para fazer etiqueta, vocês vão selecionar o trecho e editar rótulos, adicionar rótulo à seleção, e aí você digita o nome do bloco.
Se você clicar em Ctrl B depois de ter selecionado, também funciona. Você também consegue arrastar, diminuir, aumentar também esse tamanho desse rótulo aí, beleza? Agora que eles estão separados, a gente vai salvar cada bloco em uma faixa. Por quê? Porque a gente quer que eles estejam salvos separadamente. E para isso, a gente tem que, de fato, fazer cada um ser uma faixa, cada um ser um indivíduo bloco. Eu separei eles com Ctrl I, e aí agora é só dar 2 cliques e fazer aquele negócio que a gente já conhece. Faixas, adicionar nova, faixa estéreo. Aí você coloca. Aí faixa, adicionar nova, faixa estéreo, coloca. Não esquece de renomear elas, cada uma com o seu nome, senão você vai ficar maluquinho. Quando a gente separou todas as faixas aí com os blocos, a gente vai salvar um por um. Agora, um detalhe importantíssimo que eu já errei muitas vezes nessa vida. Não esquece de colocar o solo. Senão você vai salvar uma orquestra de blocos. E aí, quando você for dar play, você vai falar, meu senhor, salvei tudo ao mesmo tempo. Então, não esquece, solo, primeiro de tudo, solo. Depois você vai lá salvar. Então, vamos do começo. Solo, pelo amor de Deus, solo, arquivo, exportar como MP3, que é mais leve, uma qualidade boa. Se quiser uma qualidade melhor, pode salvar em WAV. O áudio é bem mais top, mas o MP3 dá e sobra. Escolhe a pasta, dá um nome, salva. Dá o seu ok, ele vai carregar e temos. Aí você repete o processo com cada uma das faixas. Não esquece de colocar o solo. Tô falando sério, que isso aí, dá um chabu louco absoluto. Agora a gente vai montar o nosso podcast, tá? Essa parte é bem tranquila. Você basicamente vai clicar lá para fazer o upload dos blocos, vai selecionar todos eles e vai deixar ele lá na listinha. Depois você pode também mudar a ordem, todas essas coisas, tá bom? Essa parte é bem tranquila. Bom, uma vez que a gente tem os blocos, chegou a hora de pôr a vinheta. O Anchor, nesse sentido, tem bastante opção de música para você colocar em cima e ele coloca automaticamente na faixa toda. E aí, por isso que a gente justamente divide em blocos, porque a gente acha que ficar no trecho todo é um pouco cansativo. Então, os blocos de mais conversa, a gente tira a vinheta para ficar mais limpo, mais seco, sem nada. Mas se você quiser, às vezes, dependendo do podcast, faz muito sentido ter vinheta. E aí você tem que ir entendendo, de repente metade vai ter uma vinheta, outra metade vai ter outra, então você divide em 2 blocos, que aí cada bloco você coloca uma vinheta, entendeu? Pra colocar é muito simples, você vai ali na nota musical, seleciona a música que você quer, e aí é bem legal você explorar as opções, tem muitas. Os biscoitos de hoje vão ser para algumas plantas e flores. Você também pode fazer a sua vinheta lá no Audacity, pegando músicas do YouTube que não tenham direito autoral. E aí, lá no Audacity, manualmente, você sincroniza com as 2 faixas, aquela segunda faixa que eu ensinei você a fazer. Mas, infelizmente, isso é papo para outro vídeo, porque não vai dar tempo de falar sobre isso aqui, tá bom? E, por fim, mas não menos importante, a gente sempre gosta de colocar a nossa vinheta oficial, que o Chico Bernardes criou, daí essa, sim, é uma vinheta original. E aí temos o nosso belíssimo episódio. Bom, nosso episódio tá feito, agora a gente tem que postar ele, né? Porque de nada seríamos se a gente não postasse nossos lindos episódios de podcast.
O Anchor é muito tranquilo, ele vai colocando aí bem claramente pra gente o que precisa. A gente vai preenchendo todos os campos. Título do episódio, a descrição. A descrição a gente do Chá das Quatro tem feito assim. Coloca sobre o que é o episódio, coloca a ficha técnica, coloca os nossos arrobas no Instagram. Como o nosso tema sempre tem a ver com chá, a gente tenta fazer vários trocadilhos, pensando sempre que a pessoa vai clicar no seu episódio e essa vai ser a descrição que ela vai ter. Então, sempre pensando nisso, você pode aí ter uma base para o seu próprio podcast. O próximo passo é você programar seu episódio. Eu vou colocar agora, para postar agora, mas você pode, por exemplo, vamos supor que você está fazendo seu episódio numa segunda, mas o dia de postagem é terça. Você pode fazer isso. Eles dão a opção aí de você programar mesmo o episódio e ele sai bonitinho na hora que você colocar. É super legal. Depois você rola lá para baixo, você vai colocar o número do episódio, o número da temporada, o tipo de podcast, aí você vai, preenchendo aí de acordo com o que se encaixa no seu podcast e no final vai enviar aí uma nova arte pro episódio. Depois você sobe tudo e você posta o episódio, tá bom? Depois que você postou, você vai ter ali uma lista de episódios que você vai conseguir ver as estatísticas, que você vai conseguir ver quantas pessoas visualizaram. Essa parte é muito legal também, dá pra você ver onde que as pessoas mais ouvem, qual plataforma. O Anchor tem uma coisa bem legal que eu gosto muito, que é ele posta em quase todas as plataformas automaticamente. A única que eu acho que ele não posta é o Deezer, que depois vocês dão uma pesquisadinha, mas é super fácil de postar. O SoundCloud também não posta direto, então tem umas 3 ou 4 ali que não vai postar direto, mas também são bem tranquilas de postar e o grosso ali, que é o Spotify e o Apple Podcast, você já vai ter diretamente. Então, pronto, seu podcast está postado. Que legal! Agora eu me sinto pronta para fazer o meu próprio podcast. Mas não se esqueça, você também precisa pensar no nome do seu podcast, qual vai ser a arte dele, qual vai ser a linguagem que você vai usar, os temas, os convidados que você vai chamar, o roteiro que a gente já conversou sobre, a divulgação, que isso é muito importante também, senão eu não chego em ninguém. E é isso! Se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho como podcaster, meu e das minhas amigas, aqui tem um QR Code, é só escanear ele. Muito obrigada pela participação de vocês, espero que tenha ajudado. E um beijo! Vejam os seus podcasts aí pelo mundo!